Olá galerinha, show de bola. Nós vamos continuar no assunto anterior que nós encerramos na aula passada, que era sobre potenciação. Vocês aprenderam a ler as potências e a escrever as potências. Agora nós vamos aprender a escrever essa potência de uma forma generalizada, através da álgebra. Então considere P e N números naturais, ok? É o que nós temos trabalhado. Sendo N maior que 1, que é o número de termos. Então nós temos assim, esse exemplo. P elevado a N é o produto de N fatores iguais a P. Lembrando que o P vai ser a nossa base e o N vai ser o nosso expoente, ok? Então eu tenho essa representação. P elevado a N, aí você coloca o P, que é a base, e vai repetir ela N vezes, que é o número de fatores. Então nesse caso eu vou ler P elevado a N. Esse número de fatores é quantos você quiser colocar, que é o número de expoentes, ok? Mas o P se repete porque ele é a base. Muito bem. O estudante Antônio Luiz, pedindo licença, indagou: professor, o que acontece se o expoente for 0 ou 1? Muito bem, ótima pergunta. O professor respondeu: Antônio Luiz, para saber o que acontece quando o expoente é 0 ou 1, observe atentamente a tabela. A seguir, tente completar as células vazias com o auxílio dos seus colegas. Então eu peço que vocês dêem um pause aí nessa tela e tente achar o resultado disso aí, tá bom? Muito bem. Agora você pode voltar. Olha a dica que eu estou dando. Eu tenho 2 elevado a 4, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2, 2 elevado a 1. E olha só a resposta aí. 2 elevado a 4 é 16. Se eu dividir 16 por 2, vai dar 8. Se eu dividir 8 por 2, vai dar 4. Se eu dividir 4 por 2, vai dar 2. E se eu dividir 2 por 2, é 1. Aí você pergunta, mas por que dividiu por 2? Porque a nossa base é 2. Ok? Então eu tenho 2 elevado a 1 é 2. 2 elevado a 0 é 1. E agora com 3. 81 dividido por 3, 27. 27 dividido por 3, deu 9. 9 dividido por 3, vai dar quanto? 3. E 3 dividido por 3 é 1. Ou seja, 3 elevado a 1 deu 3. E 3 elevado a 0 deu 1. Então o que eu concluo? De acordo com observando as tabelas, podemos concluir que toda potência com base diferente de 0, a base diferente de 0, e o expoente 0 é igual a 1. Exemplo, se eu tenho 2 elevado a 0, vai ser 1 o resultado. 3 elevado a 0 é 1. 4 elevado a 0 é 1. E 8 elevado a 0 é 1. Ou seja, não importa a base. Se o número estiver elevado ao expoente 0, o resultado vai ser sempre 1. Outra conclusão. Toda potência de expoente 1 é igual à própria base. Exemplo, 2 elevado a 1, 2. 5 elevado a 1, 5. 14 elevado a 1 é 14. 0 elevado a 1 é 0. É sempre a base. Se você tiver 999 elevado a 1, vai ser o próprio 999. E, de modo geral, para todo número natural P, diferente de 0, e N menor que 2, temos, se o P for elevado a P é a base, vai ser a própria base. Se o P for elevado a 0, vai ser sempre 1. Agora tem uma observação aí. O 0 elevado a 0, há uma indeterminação. Não pode se dizer se o resultado é 0 ou se é 1. Não há um consenso entre os matemáticos, ok? Aí você pode pesquisar sobre indeterminação aí nos sites, pesquisando no Google, ok? Tem até um exemplo aqui no site Wikipedia. Agora, o professor segue apresentando potências. E há potências que podem ser representadas por uma figura. Lembra que eu falei na aula anterior que podia ser chamado de elevado ao quadrado? Por que é elevado ao quadrado? Eu tenho 2 elevado a 2, aliás, desculpe, 3 elevado a 2, que dá 3 vezes 3, que dá 9. Eu tenho 9 quadrinhos. Ele está formando o quê? Um quadrado. Porque tem 3 bases, 3 linhas e 3 colunas. Tem outro exemplo, 5 elevado a 3, é o 5 vezes 5 vezes 5, que deu 125. E juntando estes quadrinhos, eu formei um cubo, que a gente chama também de dado. Por estar associada a essas figuras ao lado, as potências de expoente 2 e de expoente 3 são lidas de uma forma bem especial, bem diferente. Então, 3 elevado a 2, eu leio 3 elevado ao quadrado, ou o quadrado de 3.
E 5 elevado a 3, eu leio 5 elevado ao cubo ou o cubo de 5. Mas não serve só para o 5, pode ser 2 ao cubo, 3 ao cubo, 4 ao cubo, 10 ao cubo, tá bom? Qualquer base, se for elevada a 3, eu posso dizer que ela é ao cubo, ou o cubo desse número. Beleza? Continuando. Para agilizar cálculos com potência, utilizamos algumas propriedades da potenciação, assim como a adição, a subtração, a multiplicação tem propriedade, a potenciação também. E a primeira dela é produto de potência de mesma base. O que é produto? É a multiplicação de potência de mesma base. Então eu tenho 2 ao cubo, ou cubo de 2, vezes 2 à quarta potência. O que eu tenho? O primeiro 2 tem 3 fatores, porque o expoente é 3. O segundo 2 tem 4 fatores, porque o expoente é 4. Então, eu vou colocar 2, repetindo, ele está sendo repetido 7 vezes, está sendo multiplicado 7 vezes. Então, vai ser 2 elevado à sétima potência. Uma outra forma de fazer é você repetir o 2 e somar os expoentes. Então, num produto de potência de mesma base, você conserva a base, porque ela é igual, e soma os expoentes, ok? Beleza. Lembro dessa regrinha aí, dessa propriedade. Um outro exemplo, eu tenho 5 ao quadrado, vezes 5 ao cubo, vezes 5. Aí eu repito a base, que é 5, e somo os expoentes. 2 mais 3 mais 1. Aí você diz, professor, de onde saiu esse 1? Lembra da regra lá, que todo número elevado a 1 não é ele mesmo? Então o 5 eu posso representar descrevendo ele como elevado a 1, assim como o 4, como qualquer número. Então eu tenho 2 do primeiro 5, o 3 do 5 do meio, mais o 1 do outro 5. Então, em vez de você pensar que seria 5 elevado a 5, é 5 elevado à sexta potência. Beleza? Repetindo, conserva a base, soma os expoentes. Agora vamos aprender a propriedade da divisão de potência de mesma base. Quando tiver uma divisão de potência de mesma base, eu tenho 2 elevado à quinta potência, dividido por 2 elevado ao quadrado. Então eu coloco isso em forma de produto, né, o 2 repetido 5 vezes, dividido pelo 2 repetido 2 vezes. Aí eu transformo isso numa divisão, porque é uma divisão, né? Coloco em forma de fração aí. Quando eu tenho uma divisão, gente, nós aprendemos, quando o número está dividido por ele mesmo, ele elimina, né? Porque ele se transforma em 1. E na multiplicação, o 1, quando multiplica, não acontece nada. Então, um 2 elimina o outro 2, porque 2 dividido para 2 é 1. E o outro 2 elimina o outro 2. Isso só quando tiver produtos, tá bom? Quando tiver adição e subtração, você não pode eliminar. O que sobrou? Sobrou 2 multiplicado 3 vezes, que seria 2 ao cubo. Uma outra forma de fazer é, quando há uma divisão de potência de mesma base, você conserva a base e subtrai o expoente. Então, 5 menos 2 é 3, ok? Então, ficou 2 ao cubo. Um outro exemplo é 5 ao cubo, dividido por 5, elevado a 1, não esqueçam disso. Eu conservo a base, que é 5. 3 menos 1, 2. Agora vamos ver como se resolve potência de uma potência. Ok. 3 ao cubo, que está sendo elevado ao quadrado. Quem está sendo elevado ao quadrado? O 3 ao cubo. Então, vou multiplicar ele 2 vezes. 3 ao cubo vezes 3 ao cubo. Como é que fica? Olha só. Transformou num produto. Nós já aprendemos a propriedade do produto. Agora há pouquinho. Então, como é que ficou? A gente conserva a base. Faz o que com os expoentes? Soma os expoentes. Quando virar o produto. Mas quando for potência de potência, você pode simplesmente fazer isso aqui. Multiplicar os expoentes. Conserva a base, multiplica os expoentes. Ou, em vez de transformar em produto, você faz direto, né? Multiplicando. Conserva a base sempre e multiplica os expoentes. No caso aqui é 3 e 2. 2 vezes 3, 6. Então ficou 3 elevado à sexta potência. Beleza? Facinho, né? E um outro exemplo ainda, olha só. 5 ao cubo, que está elevado ao quadrado, que está elevado à quinta potência. O que você vai fazer? Conservar a base, que é 5, e multiplicar. 3 vezes 2 vezes 5, que são os expoentes. Ficou 3 vezes 2 é 6, 6 vezes 5, 30. E para finalizar, eu tenho potência de um produto. 2 vezes 5 elevado ao cubo.
Então eu vou colocar isso em forma de produto. O 2 vezes 5 está multiplicado 3 vezes. Então 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5, vezes 2 vezes 5. E aí eu aplico a propriedade comutativa da multiplicação. O 2 está sendo multiplicado quantas vezes? 3 vezes. Olha só. E o 5 está multiplicado também 3 vezes. Agora eu tenho um produto. O que eu faço? Olha, 3 fatores, 4 e 3 fatores também. Então está o 2 elevado a 3 e o 5 elevado a 3, ou 2 ao cubo e 5 ao cubo. Então, para elevar um produto a um expoente, basta elevarmos cada um dos fatores do produto a esse expoente. Ó, o expoente está fora do parênteses. Aí você eleva esse expoente a cada um dos que estão dentro do parêntese. Beleza? Pessoal, show de bola, né? Eu espero que vocês tenham realmente aprendido sobre potenciação. Agora é praticar e tirar boas notas, tá bom? Sucesso a todos!